em que em algum momento, nos primeiros momentos estava tudo calmo, tudo tranquilo, daqui a pouco a tempestade veio. E sabe o que eu quero trazer para você que esta noite, mesmo a gente estando entre poucos, que muitas vezes a nossa vida está tudo calmo, está tudo sereno, mas a tempestade pode vir a qualquer hora. Sabe quando está tudo calmo na nossa vida, tudo tranquilo, e daqui a pouco vem uma luta terrível, que bate contra nós assim, querendo nos derrubar? E muitas vezes, já comigo, a gente esquece que Jesus está no barco. Muitas vezes nós esquecemos que Jesus está no barco conosco. A tempestade vem e você se apavora, mas você esquece que Jesus está contigo. Muitas vezes o vento abala a tua estrutura, abala a tua família, mas você tem que crer que Jesus está no teu barco e nada vai deixar acontecer contigo. Aleluia. Aleluia, Deus. Diz que aqueles discípulos, mais que depressa, foram até onde Jesus estava, adormecido, dormindo. E diz que começaram a chamar: ei, Jesus, acorda, estamos perecendo, o barco está enchendo de água, os ventos estão fortes, vamos perecer. Aleluia. E Jesus, como sempre, perfeito em tudo aquilo que Ele faz, diz que Jesus, levantando-se, repreendeu o vento, repreendeu o mar, e diz que tudo se acalmou no mesmo momento, com plena perfeição. Mas sabe por que Jesus não acalmou o vento? Sabe por que Jesus pegou e mandou o mar se calar? Porque houve clamor. Aleluia, Jesus. Houve busca. Deus agora. Sabe muitas vezes porque a tempestade na nossa vida não passa? Porque muitas vezes nós não buscamos. Aleluia. Muitas vezes nós não clamamos. Nos relaxamos na obra de Deus muitas vezes. Muitas vezes Deus se pergunta: cadê aquele obreiro, aquele irmão que me buscava na madrugada, aquele que jejuava? Está faltando clamor. Está faltando busca pela presença do Senhor. Aleluia, Deus. E aqueles discípulos, como estavam ali apavorados, já pensaram automaticamente: ei, vamos chamar Jesus. Jesus está no barco, Jesus está conosco. Jesus automaticamente se desperta e acalma o vento e acalma o mar. Mas Jesus questionou. Jesus questionou seus discípulos. Que diz a palavra do Senhor, que Jesus fala: mas aonde está a vossa fé? É uma palavra forte. Porque se eles eram discípulos do Senhor, eles também tinham autoridade de repreender. Aleluia. Assim, a mesma autoridade que Jesus deixou para nós, para fazer a obra dele, pregar a palavra, louvar o nome dele, os discípulos também tinham a mesma autoridade. É verdade, Deus. E Jesus pergunta para eles: mas aonde está a fé de vocês, que tiveram que me chamar? E hoje em dia não é diferente. Muitas vezes a gente está com pouca fé também. Às vezes a gente está numa dificuldade tão grande na nossa vida, que às vezes falta fé. Deus de poder. Aleluia.
Às vezes a gente está numa luta tão grande, o mar está tão revolto contra a nossa vida, contra o nosso barco, que esquecemos da autoridade que Deus deu para a nossa vida. Aleluia, Deus. Porque a palavra diz que tudo nós podemos no nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Tudo nós podemos no poder que há no nome do Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus. Aonde está a nossa fé? Aleluia. Te adoramos, Jesus. Oh, Aonde está a autoridade que Deus nos deu? aleluia, Deus. Diz a palavra mais: e eles tremendo maravilhavam-se, dizendo uns aos outros: mas quem é este homem? Quem é este homem que o vento e as águas lhe obedecem? É o mesmo Deus, é o mesmo Jesus, que quando estamos passando por uma dificuldade, passando por uma luta, Ele está juntamente conosco, Aleluia. passando aquela tempestade contigo. Deus da glória. É difícil, às vezes é difícil. Eu digo para mim mesmo, quantas lutas, quantas dificuldades eu passo, Te adoramos, Jesus. e muitas vezes a gente busca pouco a Deus, mas nós temos que nos entregar mais, buscar mais, fazer mais para Jesus. Não vamos ser medrosos como esses discípulos, mas vamos ser corajosos. Vamos ser